O que acontece com todas as leis de um país quando ele decide, basicamente, recomeçar com uma constituição nova? Hoje, a gente vai mergulhar na vida secreta das leis, um universo fascinante de regras que nascem, evoluem e, acredite, às vezes até voltam dos mortos. Vamos pensar no seguinte cenário. Um país, tipo o Brasil lá em 1988, aperta uma espécie de botão de reset e adota uma nova Constituição. Tá, mas e aquele emaranhado de leis antigas, algumas com décadas e décadas de história? Elas simplesmente deixam de existir? A resposta, olha, não é tão simples quanto parece. E é esse quebra-cabeça que vamos desvendar juntos. Então, tudo começa aqui. O nascimento de uma nova Constituição não é só um evento jurídico, não. É um momento de redefinição nacional. É quando os valores, as ambições e as regras do jogo de toda uma sociedade são repensados e colocados no papel. Criar uma Constituição nova é quase como reformar uma casa. Não dá só para adicionar coisas novas. É preciso decidir o que manter da estrutura antiga. A constitucionalização é quando a gente pega novas ideias e eleva para o status mais alto, como se estivesse colocando um item precioso bem na sala de estar. Já a desconstitucionalização faz o contrário. Pega regras antigas e as move para uma prateleira menos importante ou simplesmente descarta. Certo, a nova Constituição está pronta. E agora? Como ela lida com todo aquele legado de leis que já estão valendo? Ela não pode simplesmente apagar tudo e começar do zero. Isso criaria um caos total. E é aqui que entra um conceito-chave, a recepção. Pense nisso como um processo seletivo, uma espécie de boas-vindas. A nova Constituição dá uma olhada nas leis antigas e, se elas forem compatíveis com os novos valores, elas são recebidas e continuam valendo. Sem isso, a gente teria um vácuo legal, um verdadeiro apagão jurídico da noite para o dia. E aqui está um exemplo perfeito disso em ação. O nosso Código Penal é de 1940, bem mais antigo que a Constituição de 88. Em vez de jogar fora décadas de legislação, a nova Constituição o recebeu porque os princípios gerais dele não batiam de frente com a nova ordem democrática. É por isso que ele continua sendo a base do nosso direito penal até hoje. Agora, vamos para um cenário um pouco mais esquisito. Um verdadeiro quebra-cabeça jurídico. O que acontece quando leis começam a revogar outras leis em sequência? Será que uma lei que já morreu pode voltar à vida? Vamos acompanhar essa sequência. Primeiro, temos a Lei A, valendo, funcionando normalmente. Aí, surge a Lei B, com um propósito bem claro, revogar, ou seja, cancelar a Lei A. Pronto, agora quem manda é a Lei B. Mas a história não acaba aí não. De repente, aparece a Lei C, que por sua vez revoga a Lei B. E aí vem a grande pergunta. Com a Lei B fora de jogo, será que a Lei A, aquela que ela tinha revogado, ressurge automaticamente? E a resposta pode surpreender muita gente. Não, ela não volta assim, do nada. Uma lei revogada continua revogada, a menos que algo muito específico aconteça. Esse fenômeno de trazer uma lei de volta do além tem um nome: repristinação. E no sistema jurídico brasileiro, a regra é bem clara, para evitar qualquer confusão. Uma lei só pode ser ressuscitada se a nova lei disser isso com todas as letras. É uma trava de segurança para impedir que essas leis zumbis voltem a assombrar o sistema sem aviso prévio. Bom, já vimos como as leis antigas são tratadas. Mas e as regras que estão dentro da própria Constituição nova? Como é que elas afetam o nosso dia a dia? Acontece que nem todas elas funcionem do mesmo jeito. A melhor maneira de entender isso é imaginar a Constituição como se fosse uma caixa de ferramentas. Algumas ferramentas, alguns direitos, já vêm prontinhos para o uso. Outras são tipo um kit monte você mesmo, sabe? Precisam de leis adicionais para poderem funcionar de verdade. Basicamente, existem 3 tipos de ferramentas ou normas que são classificadas pela sua eficácia. Como este quadro resume bem, algumas não precisam de nenhuma lei extra e nem podem ser limitadas. Outras já têm regras diferentes. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Primeiro, as normas de eficácia plena. Essas são as tais ferramentas prontas para usar. No exato momento em que a Constituição é promulgada, elas já estão valendo com força total. Ninguém precisa criar outra lei para que o direito à educação básica ou a gratuidade no transporte para idosos, por exemplo, possa ser exigido. Em seguida, vem as de eficácia contida. Elas também têm aplicação imediata, mas com um porém. O legislador pode criar leis para restringir ou regulamentar o alcance delas. O exemplo clássico é a liberdade de profissão.
O direito existe para todo mundo, mas, para ser advogado, uma lei exige aprovação no exame de ordem. O direito está lá, mas ele foi contido, ou seja, limitado por essa regra. E, por fim, as normas de eficácia limitada. Elas são como promessas, ou diretrizes. A Constituição estabelece um direito, mas ele só pode ser exercido na prática depois que uma lei específica for criada para regulamentar. É como as peças do kit que precisam ser montadas. O direito de greve do servidor público, por exemplo, ficou décadas esperando por essa montagem legislativa. Tudo isso nos leva a uma grande conclusão. Uma Constituição não é uma peça de museu, intocável e cheia de poeira. Pelo contrário, ela está viva, em constante diálogo com a sociedade e com as outras leis. E uma das formas mais incríveis de ver isso acontecer é através da mutação constitucional. É quando o texto da lei não muda uma vírgula, mas a nossa interpretação dele, sim. Pense no conceito de família. O texto na Constituição continua o mesmo, mas com o tempo, os tribunais reinterpretaram essa palavra para incluir diferentes arranjos familiares, refletindo as mudanças da sociedade. A lei evoluiu sem que nada fosse reescrito. E isso nos deixa com uma reflexão final. A vida de uma Constituição é um constante exercício de equilíbrio entre ser a rocha firme de uma nação e, ao mesmo tempo, ter a flexibilidade para se adaptar ao mundo que não para de mudar. Entender essa dinâmica não é só um exercício jurídico, é entender como a sociedade em que a gente vive se define e se reinventa o tempo todo.